Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agora a gente vai dar início no nosso capítulo 7, tá bom? Aí, na parte também de geometria, para a gente fechar aqui, nosso capítulo do primeiro bimestre, foi na página 38, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre prismas, né? Como é que acontece. Olha só. Prisma é um sólido geométrico definido no espaço tridimensional, ou seja, 3 dimensões. O conjunto de segmentos de retas paralelas a R tem como extremidades o polígono e o plano que formam no sólido conhecidos como os prismas, ou seja, o prisma. Porque assim, você vai ter, por exemplo, posso muito bem construir uma reta R aqui, né? Ok? Em que as extremidades dela justamente vai ser o polígono que eu tenho aqui em cima, com a minha base que também não deixa de ser o quê? Um plano. Eu posso muito bem pegar e fazer um plano aqui, ó. Então é isso que ele está dizendo. Aí eu faço as faixas, né, as retas paralelas nesse polígono, aí eu construo o meu prisma, como está vendo aqui. Então olha só. Quando a gente vai ver um pouquinho sobre o prisma, a gente tem que entender primeiramente quais são os elementos desse prisma. Olha só. Primeiramente vocês percebem que o nosso prisma, nesse caso está vendo aqui um prisma hexagonal, tá bom? Em que você vê que a base deles são formadas por hexágonos, tá? São polígonos de 6 lados. Então, olha só, primeiramente nós temos os nossos vértices, tá? Os vértices, você já sabe que são um ponto de encontro entre duas arestas, por exemplo, A, B, C, D, E e assim sucessivamente. A altura, justamente, o que vai ser a altura? Vai ser a altura do meu vértice, aqui do meu polígono, na minha base de cima, até o mesmo vértice, só que na minha base de baixo, tá bom? Então, esse vai ser a minha altura. Então, posso pegar daqui até meu A', o B, até meu B', assim sucessivamente. As minhas arestas da base, justamente, são aquelas bases aqui, ó, que são meus hexágonos. Aqui não posso dizer que são regulares, né? Mas apenas são hexágonos. Então, aqui, ó, eu posso ter, por exemplo, a linha B', C'. Eu posso pegar, por exemplo, minha base aqui, ó, A, B, B, C e assim também sucessivamente. E a minha diagonal, pessoal, justamente vai ser, como a gente já estudou isso, que toda vez que a gente vai traçar diagonais de dois vértices, você não pode traçar diagonais de vértices que já são colineares, ou seja, que já são ligados. Por exemplo, o A e o E até poderiam ser minhas diagonais, só que eu já tenho elas definidas. Então eu tenho que pegar um vértice que não tem ainda uma reta que possa definir, ou seja, não colinear. Então no caso do meu vértice F aqui, ó, quem seria ele, por exemplo? C'. Só poderia pegar o D' também? Também poderia. Só não o A e o E, como a gente está vendo aqui, tá bom? Então, assim, esse é o nosso primeiro tópico. Agora vamos ver um pouquinho sobre nomenclatura dos prismas. O próximo tópico que a gente tem aqui é a nomenclatura dos prismas. Nomenclatura da ideia de nome, que justamente, ó, é o nome dado de acordo com o número de lados dos polígonos que constituem a sua base. Então, olha só, aqui a gente tem as duas situações, ó. A gente tem um prisma e um prisma. Ah, professor, estou vendo aqui, sei lá, uma pirâmide. Não, também são formados por figuras. Lembrando que os polígonos de cima são iguais aos de baixo. Por isso que eu posso chamar de prisma. Então, olha só. Aqui a gente tem nosso prisma triangular, porque as nossas bases, né, são formadas por 3 lados. Então, justamente, triangular. Aqui já são formados por 4, quadrangular. Simples assim. Classificação dos meus dos meus prismas. Olha só. Aqui eu tenho o prisma reto. O que são prismas retos? As arestas laterais são perpendiculares aos planos que contêm as bases, ou seja, olha só, você percebe que cada aresta dessa que completa uma base são formadas por ângulos de 90 graus, por isso que é prisma reto, ângulos retos, tá bom? Aqui no nosso caso já tem uma outra situação, que são os prismas oblíquos, que justamente já as laterais elas não são perpendiculares, ou seja, olha como é que fica a nossa figura. Tem como criar um ângulo reto aí? Não, então por isso que são prismas oblíquos. Também tem a minha situação do meu prisma regular, onde as bases são polígonos regulares. Olha só, perceba que eu destaquei de azul essas minhas bases aqui. Mas por que eu só fiz isso, professor? Justamente porque para ser regular, as minhas bases dos meus polígonos também têm que ser regulares. Ou seja, tem que ter os mesmos lados, tem que ser o quê? Iguais. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho um triângulo que equilátero. Ou seja, que os meus 3 lados são o quê? Iguais. Então, por isso que eu posso dizer que são prisma regular. Assim como esse, eu posso dizer que isso aqui também é o quê? É um quadrado. Onde o quadrado também tem lados iguais. Então, por isso que é um prisma regular. Aqui a gente tem agora essa seção transversal de um prisma. O que isso quer dizer, professor?
Região não vazia, aliás, região não vazia, que determina pela interseção do prisma com um plano paralelo aos planos da base. Ou seja, é como você pegasse, por exemplo, uma faca, né, um papel, e você cortasse esse prisma aqui no meio. Quando você corta esse prisma no meio, está aqui, ó. Imagina que isso daqui fosse uma lâmina que você corta no meio. Quando você corta e você deixa lá dentro, olha como é que ela fica. Então, ou seja, ela gera um espaço não vazio, ou seja, dois espaços em que esse plano aqui intersector ele é igual ao quê? As minhas bases. Por isso que é chamado de seção transversal de Euclides. Agora vamos ver aqui o nosso próximo tópico. Bom, pessoal, a gente vai continuar agora a nossa aula, tá bom? Por essa forma, porque infelizmente na gravação do vídeo a câmera acabou desfocando e não pegou a parte principal dessa parte que faltou eu explicar para vocês, tá bom? Mas assim, pelo livro dá para acompanhar porque só são fórmulas, eu só vou explicar como é que chegou até elas, ok? Então aí, se vocês colocarem justamente aí na página 42, você vai ter lá paralelepípedo retângulo, também conhecido como ortoedro. Gente, olha só, o paralelepípedo nada mais é do que justamente uma figura no R3, ou seja, 3 dimensões. Em que no R2 você vai ter somente o retângulo, que é o teu polígono. No R3, que já justamente é um poliedro, nesse caso aqui, né? O prisma, você vai ter justamente o teu paralelepípedo. O que você precisa saber? Primeiramente, a área total. O que vai ser a área total, professor? Olha só. Você percebe que você tem 6 faces, ok? A face de baixo é igual à face de cima. A face lateral é igual a essa face lateral. E a face aqui de frente é igual à face lá de trás, ok? Então, olha só. Primeiramente, vamos saber a área da base. Aqui na base nós temos um retângulo. Todos nós já sabemos como é que é a fórmula da área do retângulo. Base vezes altura, ou seja, A vezes B. Só que como tenho duas faces, eu vou multiplicar essa situação quantas vezes? 2 vezes. Então tá aqui, ó, 2 vezes AB. Depois eu vou pegar justamente as minhas faces, o que? As minhas faces aqui, ó. Essa aqui da frente e essa aqui de trás. Percebe que quais são as minhas medidas que estão aqui? A medida A, e quem é essa medida aqui é a mesma que essa aqui, ó, que no caso é a medida C. Então vai ser A vezes C, que é a área desse retângulo aqui. Então vou pegar e multiplicar 2 vezes. Então vai ficar 2 vezes A vezes C, como está aqui. E quais são as faces que estão faltando, professor? As faces laterais aqui, ó. Essa face aqui e essa aqui. Quem são as medidas que estão aqui? A medida B e a medida C. Então vai ficar 2 vezes quem? BC. Então essa é a minha área total do meu paralelepípedo, ok? E o volume, professor, como é que fica? Justamente, ó. O volume vai ser eu multiplicar as 3 dimensões, ó. Comprimento vezes largura vezes altura. Só isso. Ah, professor, mas tem alguns livros que está na área da base vezes altura, que é a mesma coisa, gente. Quem é a área da base aqui? Não o retângulo, mas quem é a área da base? A vezes B. Quem é a altura? C. Então A vezes B vezes C, ou seja, a mesma coisa. Aí tá aqui tranquilo. Aí depois vocês vão ver as diagonais do paralelepípedo retângulo. Gente, olha só. Quando a gente vai ver diagonais, nós temos que entender uma coisa, que sempre a diagonal vai ser de um vértice que não esteja ligado ainda a outro vértice, por uma semi-reta, por exemplo. Aqui no vértice A você já tem o vértice D e o vértice B que já estão justamente interligados por semi-retas. Então você vai pegar aqueles que não estão ligados, que no caso é o G, o A pode estar tendo o F, ou seja, justamente essas são as minhas diagonais. Só que nesse caso aqui eu estou considerando como minha diagonal o G, ok? Então perceba que aqui eu tenho nossa diagonal. Que que eu posso construir aqui, gente? Justamente um triângulo retângulo, ó, em que eu tenho aqui o C, o X e o D. Mas também eu posso criar meu triângulo retângulo do plano, ó. O X que é a hipotenusa, o B e o A que são os catetos. Então, através dessa demonstração, eu chego na forma da diagonal. Ou seja, se eu pegar esse triângulo retângulo aqui de baixo, ó, o X não é hipotenusa, então vai ficar X ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, como está aqui. E se eu pegar meu triângulo retângulo, esse que está em pé, ó, vai ficar d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais c ao quadrado. Substituímos x ao quadrado, o que eu vou ter encontrado na minha diagonal? Justamente a fórmula que vocês vão utilizar para resolver as questões. Diagonal é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, essa é a diagonal do meu paralelepípedo. Beleza? Cubo oxaedro regular. É o cubo, né, gente? Que vocês já conhecem. Então, olha só, abrindo a página aí, vocês vão ter a seguinte situação. Ó, no nosso cubo, nós sabemos que todas as faces são formadas por quadrado. E todo quadrado, os lados são iguais. Ou seja, todas as medidas são iguais. Então, por exemplo, como eu for pegar a área da base, aqui a área da base não é um quadrado. Então, ou seja, esse lado é igual a esse. Então, ou seja, A vezes igual a A. Então, qual é a área da base? A ao quadrado.
Se eu for pegar a área total do meu cubo, o cubo não tem 6 faces, gente. Todas as faces não são quadrado. Ou seja, todas as áreas vão ser igual a quem? Ao quadrado. Então, como são 6 faces, eu só faço pegar e multiplicar por quanto? Por 6. 6 vezes A ao quadrado. Quem vai ser a minha diagonal, professor? Justamente aqui, ó. Se eu pegar a diagonal no meu paralelepípedo, não são as 3 medidas eu somando aqui? Nesse caso, como eu tenho um cubo, o B e o C também são igual a quanto? Igual a A, porque os lados são iguais. Então, olha como é que vai ficar. A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Tudo isso vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado, tira o A ao quadrado, que já tem o expoente 2, cancela com a raiz, então, ou seja, minha diagonal vai ser A raiz de 3. E o meu volume é a mesma coisa, ó, do paralelepípedo, ó, é A vezes B vezes C. Só que como é um cubo ou um quadrado, todos os lados são iguais, então vai ficar A vezes A, que vai dar A ao cubo. Então é isso que vocês precisam entender, basicamente, sobre o meu cubo. Aí, virando a página, vocês vão colocar na página 48, tá bom? Olha só. Aqui tem um pouquinho de demonstrações, né, de questões, exercícios que eu vou passar para vocês. E aí na página 48, para a gente fechar nosso conteúdo, você tem a seguinte situação. Olha só. A área de um prisma. Professor, então como é que eu faço para calcular quando eu tiver área de um prisma mesmo? Um prisma qualquer. Justamente, ó, você vai pegar, primeiramente, a área lateral. Quem vai ser a área lateral, professor? Porque você sabe que para você calcular a área de um prisma, você precisa calcular a área dele todo. No caso, a área das bases, que são 2, e mais a área lateral. Então, quem vai ser minha área lateral, professor? Justamente N, que é o número de lados do polígono da base, vezes quem? Vezes o meu AF. Só que, professor, quem vai ser o meu AF? Justamente é a área das minhas faces. Tá aqui, ó, a área de uma face lateral, por exemplo. Se eu tenho um polígono que eu tenho 4 lados, então eu preciso achar apenas a face de uma área lateral e multiplicar depois pelo número de faces que tem. É só isso. E quem vai ser a minha área da base, professor? Justamente, você vai ter a sua base, achou a base, você vai multiplicar 2 vezes, porque a base tem tanto em cima como embaixo. Então, esse daí vai ser justamente a tua área total, tá bom? E aí você tem algumas fórmulas básicas só para você lembrar. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Você tem a fórmula de Euro, que a gente não utiliza muito essa fórmula, tá bom? Então não precisa, tá bom? A fórmula trigonométrica, que é no caso a área dessa situação, quando você tiver um ângulo aqui, ó, vai ficar metade, porque você vai considerar metade do seu triângulo, vezes A, vezes B, vezes o seno desse cara aqui. E a área do meu triângulo equilátero, que todo mundo já sabe, é ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aqui, gente, tem um princípio de Cavalieri, né, que justamente foi um grande matemático, né, italiano, que justamente ele achou uma ideia de calcular o volume de prisma em algumas certas situações, que justamente é essa que a gente já sabe. Ó, a teoria que ele chegou justamente que o volume é igual a base vezes a altura, que é o que a gente já sabe. Por quê, professor? Olha só, se a gente for considerar aqui esse nosso prisma, ó, o volume, justamente o Bzão representa o quê? A minha base, então, ou seja, eu tenho toda a base aqui inferior, vamos dizer assim, né, a parte de baixo, como a base de cima, entendeu? Então o volume vai ser quem? Vai ser a área da base desse cara aqui, vezes quem? Quem é o H? É justamente a minha altura, entendeu? Então é só isso que ele quis dizer o princípio de Cavalieri, que é o que a gente já tinha entendido. Então, pessoal, essa é a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Os exercícios eu vou passar no roteiro de estudo, tá bom? É isso aí, abraço.